Daniel 12, irmãos, nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Falaremos sobre o tema a bênção da espera. É uma virtude saber esperar. E nós vamos aqui nos deleitar nesta passagem da palavra do Senhor. Leremos dos versos 5 ao final do capítulo. Versos, portanto, 5 ao 13. Falando desse tema aí, a bênção da espera. Se Deus permitir, como eu disse, nós vamos encerrar aqui o livro de Daniel, né? E realmente nos deixa querendo caminhar mais. Eu refletia vários temas que seriam importantes, até daí para a gente explorar mais, mas acho que já está de bom tamanho. Só se Deus mudar daqui para domingo que vem, senão a gente começa em Salmos e não faremos uma exposição de todos os Salmos, será especialmente os Salmos que temos cantado, para que cada expressão seja devidamente entendida e ajude-nos a compreender ali a sua mensagem, o lugar do Salmo e tantas coisas relacionadas à adoração. Mas hoje falaremos da bênção da espera, então todos acompanhem a leitura, eu vou ler sozinho, os irmãos acompanhem para a gente ganhar tempo, diz a palavra do Senhor. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber tua herança, para receber a tua herança. Oremos. Louvamos-te, Senhor, por tua palavra bendita, santa. Louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por nos separar deste dia e nos reunir mais uma vez, permitindo que possamos cultuar a Ti. E também por lermos Tua Santa Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ou o nosso caminho. E pedimos que nos auxilies com o Teu Espírito, para que não só compreendamos intelectualmente, mas também com a fé salvadora, como aprendemos mais cedo na Escola Bíblica Dominical, que possamos responder com fé, temendo as ameaças para esta vida e para a futura, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e respondendo com obediência imediata, humilde e sincera a toda a Tua lei, os Teus mandamentos. Oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, novamente abrimos estas páginas maravilhosas do profeta Daniel, um homem de Deus, né, tão favorecido, tão auxiliado, tão ajudado por Deus, com estas visões celestiais e mistérios profundos que iam além do tempo dele, porque se referia a futuro, que se cumpriram muitos anos depois,
séculos depois, inclusive com Cristo, e que estão se cumprindo e que ainda irão se cumprir com a vinda de Cristo. Então ele viu muita coisa, né? Ele viu muito além do tempo dele e do que ele até podia entender, como ele mesmo disse. E hoje mergulharemos nos versículos finais, que são os versos 5 ao 13, né, desse capítulo. E como já fez alguém aí, né? Já estamos terminando, né? Que coisa, irmãos, maravilhosa. Uma passagem instrutiva para as nossas almas fatigadas e por vezes impacientes. Aqui Daniel se depara com a complexidade dos tempos e dos números, né? E nós, com eles, somos também ensinados a trilhar o caminho da humildade, da paciência, da sabedoria e da bem-aventurança. O texto aqui nos adverte com que, mesmo para um profeta tão exaltado como foi Daniel, como tem sido Daniel, certas coisas permanecem misteriosas, em segredo. Mesmo para homens tão íntimos de Deus, tão elogiados pelo próprio Deus, tem coisas que se mantêm em mistério. Deus fala, Deus ensina, Deus revela, mas ainda diz, são misteriosas, às vezes para alguém que está recebendo a revelação, às vezes para uma geração, e às vezes por toda a eternidade. Tem temas que a gente ouve, estuda, mas sabe, isso aqui é um mistério para toda a eternidade, né? Por exemplo, Deus é eterno, isso vai ser misterioso sempre, né? Deus é inesgotável, então você já sabe, assim como nós temos estudado à tarde depois do culto com as crianças, né? O ser de Deus. Então eu nunca verei a Deus, a natureza divina, nunca verei a Deus. Então eu nunca vou esgotar Deus, Deus vai sempre ser um misterioso. Sim, tem esse lado, porque eu sempre sou criatura, nesse sentido, Deus vai ser sempre misterioso, já que Ele é Deus, né? Agora não significa que, como Ele se revela, não seja completo e suficiente para o nosso relacionamento com Ele, conhecimento dEle. Então há mistérios em Deus, e aqui no livro de Daniel nós vemos que há mistérios no plano de Deus que não nos são totalmente revelados. E Matthew Henry afirmou que a fé não precisa entender tudo para crer em tudo. A fé não precisa entender tudo. Por exemplo, se Deus não é criado, atemporal, transcendente, inesgotável, sem princípio e sem fim, e isso não cabe na minha mente, eu não discuto com Deus por isso. Eu reconheço que mesmo sem entender tudo, isso para mim é maravilhoso, é sábio, é o suficiente. Deus é assim, certo? Como disse outro teólogo, a fé verdadeira não discute com Deus. Então eu não fico colocando o meu argumento no lugar do de Deus. Eu tenho que entender tudo do meu jeito. Não, então você nunca vai ser salvo, porque Deus é Deus. Tem coisa nele que é como Ele é, né? Transcendente. E isso é maravilhoso, não é mesmo? Isso não é maravilhoso, sério? Então preparem os seus corações, pois hoje falaremos sobre a bendita arte ou virtude de esperar, de confiar, de depender, mesmo quando a compreensão não é humana suficiente. Eu não consigo entender, mas Deus disse que é assim, e vai ser assim, e pronto, acabou, eu vou ver assim, eu vou depender assim, como Ele diz. Se Ele me explicar, bem; se Ele não me explicar, bem também. Eu vivo do jeito dele. Isso é diferente da fé cega. Estou falando de uma fé que está sendo guiada pela palavra de Deus em coisas que Deus diz. Não vou explicar isso aqui, só estou dizendo que é assim e eu não explico. Estou falando disso, não da fé cega. A fé cega, ela acredita no que não é racional, no que não é verdade, no que não tem fundamento. E é aí onde as pessoas muitas vezes confundem, misturam uma coisa com a outra e quer comparar a fé, que é única, sábia, lógica, supralógica também, com algo burro, desculpa a palavra, com algo que é insano, para dar um salto no escuro e querer acreditar na sua própria sabedoria ou
algum argumento na sabedoria humana. Nós vamos passear agora aprendendo sobre esse tema da arte bendita, da virtude maravilhosa de confiar, de esperar, de depender de Deus como Ele é. Então, o primeiro ponto é a incompreensão sobre alguma coisa divina e a humildade necessária que nós vemos aqui em Daniel. Nós vimos aqui que a cena se desenrola com Daniel diante dos anjos, ouvindo perguntas e respostas sobre o fim destas maravilhas. E então o profeta, com a sinceridade que nos serve de testemunho, de exemplo, que nos comove, deve nos comover, confessa no versículo 8: eu ouvi, mas não entendi, eu não estou entendendo isso aqui. Ele está dizendo para nós isso, né? Olha, eu estou ouvindo essas explicações, eu não estou entendendo como que se dará, o que é que vai realmente acontecer, o que é isso, Senhor? Isso é uma lição, irmãos, maravilhosa para nós, que tantas vezes nos vangloriamos de nosso pouco saber, sabemos pouco e a gente ainda se enche de orgulho, de elogio de si mesmo, de vanglória, uma glória sem valor, e teimamos em defender o que Deus em sua sabedoria preferiu ocultar. E às vezes queremos explicar o inexplicável, queremos dizer que algo sobre o qual Deus não está explicando é dessa ou daquela forma, quando Deus simplesmente não está falando nada. Então a gente deveria caminhar até o limite da revelação e dizer: olha, é até aqui que dá para caminhar e não mais. Onde a Bíblia silencia, eu também silencio. Isso não significa que eu não deva e que seja pecado eu conhecer até os limites dessa revelação. Não, eu devo, até para eu saber falar, né, daquilo que a Bíblia está tratando e que vai além da nossa capacidade, né? Ontem a gente argumentava, conversava um pouco, não dava para avançar muito pelo tempo, sobre a origem do mal. E a gente mencionava resumidamente: a origem do mal é Deus e a origem do mal não é Deus. Não vou falar disso agora, mas só para ter uma ideia de que eu preciso conhecer isso para eu saber qual é o limite que a Bíblia me manda pensar sobre isso e como ela me manda pensar, né? Eu acho que eu tinha uns 17 anos quando pela primeira vez eu ouvi falar sobre predestinação. Aí eu li um livro que eu ganhei de presente do cunhado da Dalila, ainda tem um livro lá em casa assinado por ele, que é pastor da minha mãe, e o livro era Eleitos. Na época o título era Predestinados, mas depois mudaram para Eleitos em Cristo ou Escolhidos em Cristo, alguma coisa assim. E o autor vai falar sobre justamente um momento que não é momento e nem é tempo, mas a condição e a situação antes de Deus criar todas as coisas, que é chamada de eternidade, para falar dos decretos de Deus e tal. E ele daí vai com humildade, reconhecendo o seguinte: irmãos, nós vamos pensar aqui, né, sobre algo que vai além da nossa condição, porque a gente vai falar de algo lá na eternidade, sendo que nós estamos no tempo, antes de Deus criar as coisas, e nós vamos pegar os textos que estão aí revelados, afirmando sobre esse tempo, só que não é tempo. Então eu vou fazer um esforço aqui, tem coisas que até perguntas que não deveriam ser feitas, mas eu vou fazer porque é o que todo mundo faz, e eu vou trazer aqui reconhecendo que são perguntas que não deveriam ser feitas, mas até isso a gente vai tratar para mostrar biblicamente qual deve ser a maneira de pensar sobre isso. E sobre esse momento, que não é momento nem é tempo, reconheçamos, é eternidade, mas ela não se compara a nada, e não existe nem palavra para explicar o que é eterno. E nós vamos falar sobre isso, e quando falar dos decretos, tem coisas que eu vou tratar nos argumentos humanos, mas não é bem dessa forma aí. Se você pedir explicação, estou colocando nas minhas palavras que o autor falava, também eu não vou saber dizer. Por exemplo, planos de Deus. Nós vamos falar da economia, que Deus teve um tempo que planejou tudo, mas o plano é eterno e nunca houve tempo, porque era na eternidade, e Deus não planeja como os homens, e seu plano é eterno. Então é só para você saber que a Trindade decidiu junta, né,
falar sobre isso, mas isso é além de nós. Então você vê o esforço do autor para tratar dos assuntos. É isso que a gente deve fazer. A gente deve exaurir os assuntos para saber como que a Bíblia está nos orientando a pensar e até corrigir pensamentos pecaminosos, saber identificar quais são as curiosidades que vão além das santas curiosidades e saber pensar biblicamente. Então, é nesse ponto aqui que nós vemos que há uma sabedoria no esquadrinhar a palavra de Deus, chegar nos seus limites e descansar reconhecendo, a partir daqui é um mistério. Eu já entendi o que a Bíblia está afirmando sobre esse mistério, sobre o meu limite em relação a Deus, que eu não consigo pensar além, e eu descanso nisso. Eu não vou dizer, eu só acredito em Deus se Ele me provar como foi que Ele se criou. Não, Deus não se criou. Como uma criança perguntou, Deus se fez? Não, Deus não se fez, Deus sempre é. Como? Assim, vai dizer o quê? É isso. E alguém às vezes questiona assim, pastor, como que a gente vai evangelizar uma criança dizendo isso? É isso que você vai dizer, irmão. É que Deus é assim mesmo. Mas como que ela vai crer? Se Deus quiser que ela creia, ela vai crer assim. Não precisa mentir nem distorcer. Você vai dizer isso. Deus é, sempre foi, sempre será, e ela vai crer. Porque a fé é um dom de Deus, né? Que é essa confiança, essa aceitação de Deus, da sua verdade, da sua palavra. Então, o ponto aqui é que há mistérios no plano de Deus que excedem a nossa capacidade de compreensão. A verdadeira sabedoria, então, reside na humildade de reconhecer nossas limitações e confiar na sabedoria infinita de Deus. O que é que eu devo fazer? Reconhecer que Deus tem a sua sabedoria infinita e a sabedoria humana, vinda de Deus, é aquela humildade de reconhecer que eu sou limitado, mas Ele está no controle de todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Então o texto aqui ensina que Daniel não estava sendo repreendido por uma falta de inteligência, de conhecimento humano, de dedicação, mas estava sendo ensinado a uma verdade profunda de que os segredos divinos não são revelados para satisfazer nossa vã curiosidade, mas para edificar nossa fé. Porque Deus revela seus segredos para edificar a nossa fé. E aí Ele vai até onde Ele quer e Ele para onde Ele quer. Deus muitas vezes vela seus propósitos mais profundos para que aprendamos a depender mais dEle do que do nosso próprio entendimento sobre algo que Ele me deu. É por isso que muitos querem fugir daquilo que vai além do que a Bíblia, da capacidade humana, e que a Bíblia está afirmando. Então começa a fazer interpretações elásticas, que ficam bonitinhas, doutrinariamente falando ali e tal. Mas aí você vai usar outros textos que contra-argumentam esse, aí começa a coisa a ficar apertada, porque agora vai ter que arranjar um argumento elástico para esse aqui, mas não pode, porque chega numa contradição e você começa a colocar Deus falando contra Ele mesmo, né? Contra si mesmo. E isso é o pecado, é semelhante àquele assembleiano que eu conheci, ex-assembleiano, que se converteu na Assembleia, mas com um tempo depois ele veio para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele era lá do Nordeste, e ele me contava o seguinte, ele disse, eu passei muitos anos brigando com essa questão da doutrina da predestinação, de que Deus escolheu quem salvar e rejeitou os demais. Eu não conseguia aceitar isso, até que Deus usou um livro pequeno, e o autor, não me lembro quem era o autor que ele citou, e ele disse que leu ali foi tão tranquilo, e para ele foi claro como algo cristalino. Mas o ponto que eu quero destacar sobre esse rapaz para vocês é que, em seguida, ele me contou o seguinte, depois que eu entendi, eu fiquei brigando para aceitar. Minha dificuldade era a seguinte, não pode ser uma salvação onde eu não fiz nada? Não posso aceitar. Ele tem que ter me escolhido porque ele viu que eu de alguma forma era bonzinho e iria escolhê-lo.
alguma coisa está errada, e ele ficava inquieto com isso, até que um dia, ele mesmo me contou, palavras dele, eu reconheci que a minha briga não estava mais sendo para entender a doutrina, e sim para aceitar que isso era um fato, não havia glória nenhuma em mim, e toda a glória era de Deus me escolher. Até que Deus me converteu disso. E foi quando eu saí da Assembleia, né? Porque aí ele era incompatível com o que a Assembleia coloca, né? Que a Assembleia de Deus coloca, que Deus escolheu porque viu lá na frente que você era bonzinho e que você ia escolher Deus, né? Tem um mérito. E ele viu que não dava para ficar alinhado com esse entendimento, já que ele tinha reconhecido dessa forma. Mas o ponto é que é justamente mostrar que há de nossa parte esse pecado que a gente precisa conhecer. Deus me ensina, assim como ensinou a Daniel, Deus me ensina não para satisfazer minhas curiosidades, mas para me edificar na fé. E muitas vezes, quando ele mantém em mistério, em segredo, assuntos mais profundos, como, por exemplo, dos decretos, da eleição, da predestinação, assim como a soberania dele, assim como a eternidade dele, é justamente para me ensinar a depender mais dele do que do meu entendimento. Veja como esse entendimento que é bíblico, Deus escolhe quem ele quer, foi o que humilhou esse irmão que era da Assembleia. Humilhou ao máximo. Só que ele não enxergava enquanto ele não foi provocado à doutrina. Ele não enxergava o quão orgulhoso ele era nessa relação da salvação. Ele não queria aceitar de jeito nenhum a salvação onde só Deus tem toda a glória. Só que ele camuflava isso de outras formas, né? Num lugar que no culto se fala muito glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Interessante, mas a glória não era a Deus mesmo, né? Você percebe então como que toda a palavra é a verdade que produz a fé verdadeira, né? Corrige desvios os mais sutis. Então, a paciência em não saber é uma virtude. A paciência em não saber o que Deus diz que eu não posso saber, não tenho condições de saber, é uma virtude. Se ele me diz assim, ó, tudo que está escrito para o meu ensino foi escrito e isso é suficiente, então me satisfaço nisso. Já é muito, né? O Pablo já fez ali o gesto, tipo, é o óbvio, né? Não sou mestre, né? Olhemos, irmãos, para o mundo. Quanto conhecimento no mundo não tem? Quanto conhecimento? É muito fácil você pegar homens hoje na internet e achar aí canais de homens, mulheres, numa robusta forma de pensar. Porque desenvolveram técnicas de faculdade, acadêmica, sei o que e tal. E às vezes acha que isso é o suprassumo da sabedoria, aí vão falar das coisas em linguagem filosóficas. E você se encanta com o que Deus dá sabedoria ao ser humano. Ele desenvolve aqueles argumentos todos filosóficos e vai para lá e vem para cá. E você, caramba, que coisa! Como eles têm uma construção tão elevada, tão gigante, etc, etc. Mas como vive esse mundo nessa sabedoria, irmãos? Querendo exaurir todos os conhecimentos e sempre dizendo a mesma coisa. Nunca conhecemos a verdade, nunca chegamos na verdade. Eu via um dos ministros do STF dizendo isso. Nós ainda, ele disse pelo mundo, né? Porque ele não contou com a gente aqui, né? Ele disse assim, nós ainda não sabemos o que é a verdade, a humanidade não sabe. Eu de cara pensei, você, fala por você, eu sei qual é a verdade. Com toda humildade, mas a verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Mas você vê, nessa robustez toda de conhecimento, não estou me referindo agora ao STF, que nem tem tanto, né? Mas nessa robustez toda de quem tem, você vê como que está o mundo, irmãos. Quantos se desesperam? Quantos se enfurecem? Quantos se cansam porque não entendem os porquês das circunstâncias, dos sofrimentos,
dos prazos que não são humanos. Eu queria ter o controle de tudo, do tempo, da vida, da morte, da eternidade, mas sempre, milenarmente, são humilhados no fato de que todo mundo passa, todo mundo morre. Nós somos como a beleza de uma flor, brota de manhã, seca-se à tarde, com a força da luz do sol. É simples assim. E às vezes a gente acha que não. Eu, quando criança, lembro agora aqui, sentado no culto e vendo vários pregadores que Deus usou na minha infância, e eles diziam assim: nós passamos tão rápido, a vida é tão curta. E eu, criança, pensando que eu era a exceção daquilo, ia viver tanto tempo. E hoje eu olho assim, eu digo, nem vi, como disse a irmã Deise ontem, né? Mas como que eu vivi 87 anos, né, irmã? Nem vi. Era um dia desse, eu aprontava tanto, aí eu fiquei, sabe, até atentei os ouvidos ali para conhecer mais. E aí, a gente olha hoje, já passou tanto tempo, que nem foi tanto assim, né, irmão? 87 não é tanto tempo, mas já passou tanto tempo. Eu já tenho 48, daqui a pouco 49, né? E é daqui a pouco mesmo que eu faço. Aí, meio a metade de 100, né? Daqui a pouquinho. E você olha para trás, já não é, já foi, né? Já partiu. É assim a nossa vida? Muitos não reconhecem isso. Você vê, na sabedoria toda, mas se humilham e ficam irritados porque não controlam essas coisas que vão além do poder humano. Aí ficam nessa, não, um dia a gente vai controlar a morte, não vamos mais morrer. Mas que loucura! Você quer viver num mundo com pecado eternamente? Ainda bem que Deus colocou a morte, né, lá no... E não se espantem eu dizer isso, viu? A morte, por esse lado, é uma bênção. Se a gente olhar direitinho, Deus nos abençoou com a morte física, porque após a nossa rebelião contra Deus, o destino era viver eternamente em pecados, distante de Deus. Então a morte foi uma bênção. Deus está pondo um fim nessa pecaminosidade humana. Isso aqui seria o inferno. Mas aí Deus nos dá a bênção da morte para nos levar a Cristo Jesus, nos fazer pensar nele e desejar partir, morrer essa vida por termos vida nele, vivermos eternamente. Então não é uma bênção? Entende o que eu quero dizer? Então a gente olha para os homens que ficam enfurecidos, se cansam porque não entendem os porquês do sofrimento, os prazos de Deus, o curso dos eventos, e muitas vezes queremos entender o tempo de Deus, o modus operandi de sua providência, em cada detalhe. Deus tem que explicar para nós, mas como Daniel, somos chamados a ouvir com reverência, e quando não entendermos, a dizermos com humildade: Senhor, Tu és Deus, minha mente é finita, Tua sabedoria é insondável, e eu me humilho aos Teus pés, diante de quem Tu és. Não me rebelo contra o Criador por isso. Simplesmente eu louvo a sabedoria insondável de Deus. Simplesmente isso. Essa é então, irmãos, a verdadeira humildade que agrada a Deus. É uma rendição bendita ao plano do Pai, que sabe o que é melhor, mesmo quando não nos revela, digamos assim, o mapa completo. Mesmo quando Ele não diz tudo, mas eu me deleito nele, porque eu sei, Ele é o Pai sábio que controla todas as coisas. Imagine um pai cientista que leva o seu filho ao museu de ciências, e aí ele, renomado, todo robusto na sua forma de explicar as coisas, e ele se empolga e vai explicar para o filho da teoria relativa e a física quântica e os segredos do cosmos. E no final o filho fica assim, olhando para tudo e não entendi nada. Mas o pai pacientemente diz: olha, filho, não é isso.
Não dá para você entender agora, eu me empolguei aqui. Não estou dizendo que Deus se empolgou, né? Estou dizendo que o filho se rebela contra o pai por isso. Porque o pai falou de coisas que vão além da capacidade do filho de entender. Não, ele simplesmente continua sendo filho e o pai continua sendo pai. E buscando sempre ensinar o filho e elevar o seu conhecimento daquilo que o pai tem conhecimento. É o que Deus faz conosco, meus irmãos, pela fé. Ele nos mostra as maravilhas, mas algumas delas, pela sua grandeza, precisam ser aceitas pela fé. No sentido de reconhecer, olha, elas são assim, não pela plena compreensão humana daquilo. Tem coisas que não vão caber na nossa mente. Deus é um desses assuntos. Eu não vou exaurir Deus. Com isso eu não estou dizendo, o texto está nos ensinando a você usar isso para dizer bem assim, então eu não preciso ficar estudando sobre Deus. Não, Daniel demonstrou qual é a posição correta. Senhor, eu não entendo, como que é? E eu vou até o limite que Deus manda eu silenciar, mas só até aí. Eu já dei um exemplo para vocês. Se Deus dizer assim, eu sou eterno, e eu pergunto para ele, mas como que significa isso? O que é isso? Explique para mim essa eternidade. E Deus diz, não há como explicar porque você é criatura. Pronto, eu me calo aí. Mas eu vou até onde ele revelou sobre essa eternidade. Se ele diz, eu escolhi todas as coisas, eu decretei todas as coisas, eu escolhi quem salvar, eu estudo tudo isso aí. Se ele diz, o mal, eu dei origem ao mal, mas ao mesmo tempo eu não dei origem ao mal, eu tenho que estudar esses assuntos até aí. E onde ele calar, eu me calo. Certo? Então essa é a primeira lição. A parte incompreensível em Deus e a minha humildade. Ela é necessária. Quando eu tenho a fé verdadeira, eu sou humilde em reconhecer aquilo que em Deus é incompreensível, aquilo que em seus planos são incompreensíveis. Aí vem o segundo ponto, que é sobre os tempos. Porque o texto fala sobre os tempos, né? Tempo, metade do tempo e outro tempo, e o propósito divino na nossa espera. Esse é o segundo ensino aqui. Aqui nós vemos, irmãos, que o anjo responde a Daniel com clareza: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha como ele coloca, mas os sábios entenderão. E então vem os misteriosos números, né? 1290 dias e 1235 dias. Aqui nós vemos que Deus determinou um tempo. O que significa para nós? Deus determinou um tempo para a tribulação e um tempo para a bênção. Esse é o assunto. O que é que Deus está falando com esses números? Que há um tempo, representado em números aqui, para a tribulação e há um outro tempo para a bênção. Há um processo divino de purificação na espera. Veja aqui, olha, ele diz que estão seladas as palavras até o fim, mas muitos serão purificados. Percebe aí? Muitos serão. Então, há um processo divino de purificação na espera, onde os fiéis são refinados e os ímpios endurecidos. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Ele está falando para nós aqui que há um tempo disso que se cumpriu com o povo naquela época, com o povo de Deus, se cumpriu na época de Jesus e se cumpre no nosso tempo também. Há um tempo de purificação, há um tempo de tribulação em cada geração e há um tempo de bênção. Deus está nos purificando, mas ao mesmo tempo está endurecendo os ímpios. Ao mesmo tempo que Deus purifica o seu povo, Deus endurece o mundo. Deus purifica o seu povo, Deus endurece o mundo. E há tribulação em meio a isso, e há tempo de bênção também em meio a isso. E esses dias são como períodos específicos, como eu disse inicialmente, relacionados à opressão daquele tempo que eu já citei para vocês aqui, que é de Antíoco Epifânio, né? Ali por volta de
167 a 164 a.C. Epifânio nasceu em 215 a.C., né? E morreu em 167. E aqui, essa opressão mostra que a providência divina é tão minuciosa que determina o dia exato do fim da aflição. Aquela aflição ali teve o seu cumprimento exato. Mas ele nos lembra que a lição é atemporal. Deus não age ao acaso. Há um tempo determinado para a purificação dos santos, para o teste da fé. A diferença, então, entre os 1.290 dias e os 1.335 dias sugere aqui um período adicional de paciência, se observado, traria uma bênção ainda maior. Enquanto então os ímpios em sua cegueira permanecerão na impiedade, o texto diz que os sábios, aqueles que temem a Deus, que vivem de acordo com toda a sua palavra, esses são os sábios, entenderão os propósitos divinos por trás de cada situação e provação. Os discípulos de Jesus não entenderam toda aquela situação que aconteceu com Jesus, a sua crucificação. Não naquela hora, mas depois de Cristo ressuscitado e ensinando para eles e tudo mais, eles foram entendendo. E depois daquele tempo, à medida que a igreja ia avançando, eles foram amadurecendo o entendimento sobre o período do fim. Ao ponto de até o apóstolo Paulo escrever a respeito disso, lá em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, né? Tessalonicenses, sobre o fim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, sobre a morte também não, porque no último dia, no ressoar da última trombeta, o céu escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então virá o Filho do Homem, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas antes disso, os que morrerem serão ressuscitados, uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Nós temos que saber isso, e os sinais são esses. E ele dá então os sinais. Você veja que para um judeu que achava que a vinda do descendente da mulher, do profeta maior do que Moisés, do Messias, do rei que viria do trono de Davi, viria, que é Jesus Cristo, a compreensão deles era uma vinda só. Ele virá de uma vez para sempre. Jesus vem, tudo aquilo acontece, os discípulos não reconhecem, há tempo da tribulação e tudo mais, porém quando passa todo aquele momento, posteriormente, ainda que com a igreja perseguida, eles foram entendendo que Jesus ainda viria uma última vez. Eles foram entendendo o tempo e a profecia. A igreja, ainda que não saiba dizer quando Jesus virá, nós não sabemos dizer, isso vai ser sempre um mistério e nós dependeremos disso e não vamos brigar com Deus por isso, mas a igreja vai entender os tempos. Quem é a igreja verdadeira, que Jesus diz que é? Bem-aventurado aqueles que me aguardam até o fim, aqueles que esperam, aqueles que estão em prontidão, estão lendo o tempo a partir das Escrituras, estão vendo, Jesus está próximo. Mas tem 2000 anos que disseram que Jesus está próximo. É verdade. Cada geração espera, mas Jesus está bem mais próximo, não está? Os sinais estão cada vez maiores. E ainda virá, irmãos, um momento de prosperidade muito grande sobre o mundo. O mundo já vive próspero, né? Mas virá um momento de prosperidade jamais visto. E quando a maioria, a Bíblia chega a dizer todos, né? Quase, são bem poucos os que vão estar aguardando, estiverem dizendo, pronto, é paz, chegamos finalmente a tão sonhada paz, aí sim virá o fim. Aí sim virá o fim. O evangelho pregado em todo o reino, mas também a iniquidade aumentando em todo o mundo. O evangelho pregado em todo o mundo e a iniquidade aumentando em todo o mundo. Então é disso que está tratando aqui. Deus tem juízo, tribulação e bênção. Enquanto os ímpios em sua cegueira permanecerão na impiedade, os sábios, aqueles que temem a Deus, entenderão os propósitos divinos por trás de tudo isso e viverão por esses propósitos. Irmãos, não nos desesperemos com a duração das nossas lutas. É isso que Deus nos ensina. Está difícil?
Vai piorar? Eu não sei. É bem provável que piore. Mas não se desespere com as lutas. Aprendamos a depender de Deus e a confiar diante das nossas lutas. Eu sei que não é fácil, é mais fácil falar. Mas vai ser impossível viver se nós não nos refugiarmos na fé em Cristo. Não corrermos para Ele. De manhã, mais cedo, aliás, na EBD, nós avançamos no conceito da fé salvadora. Quantas coisas riquíssimas nós vimos. E a ideia foi nos examinarmos se estamos nessa fé salvadora. Nós estamos mesmo nessa fé salvadora que tem as ameaças, que obedece aos mandamentos, que confia em Cristo para a sua justificação, santificação e vida eterna, que faz você se santificar. Nós temos mesmo essa fé salvadora, porque é ela que vai fazer eu suportar as aflições, reconhecendo o que Deus está fazendo com essas aflições. Ele está subjugando o mundo, endurecendo os ímpios, mas comigo não. Se eu sou de Deus de fato, Ele está me purificando, me santificando. Eu não posso desesperar diante das lutas. Se Deus estabeleceu limites para a tirania daquele Antíoco Epifânio, Ele estabeleceu limites para cada tribulação em nossas vidas. Eu não disse a vocês, mas esse Antíoco Epifânio usou esse nome Epifânio, Epifania. Vocês já viram essa palavra, né? Quando a gente vai falar assim, olha, a Bíblia está dizendo aqui, a mão de Deus fez isso. Isso é Epifania, né? Que é quando você atribui a Deus algo humano, né? Então você imagina como o Epifânio estava se apresentando, né? Epifânio, de Epifania, né? Ele ser a expressão de Deus. Imagine como era orgulhoso esse homem. Então as tribulações foram terríveis, terríveis. E já tinham sido terríveis as tribulações na Babilônia. Eu achei um documentário semana repassada a respeito disso e compartilhei aí. Eu acho que com todos. Se alguém não recebeu, me fale que eu mando, envio. Eles fizeram agora com inteligência artificial, aí ficou reproduzindo, né, aquela época lá e tal. E eu olhando, eu digo, meu Deus, que sofrimento daquele povo. E Daniel viu aquele sofrimento, experimentou aquele sofrimento, né, naquela época, e agora ele recebe revelações sobre sofrimentos futuros e ele se preocupa com o povo. E olha que consolo maravilhoso Deus está dando aqui. Não se desespere com os sofrimentos que virão. Eu vou endurecer os ímpios, mas eu vou santificar aqueles que são meus. São as minhas provas, as minhas maneiras de lidar com a humanidade, para separar quem é meu de quem não é, para santificar, fortalecer, purificar aqueles que são meus. Não que Deus, irmãos, seja masoquista, nem dependa da tribulação, do sofrimento para isso, não é isso. Mas é porque Ele sabe a dose, em nossa pecaminosidade, da medicação, vamos dizer assim. Ele sabe a dose. Ele sabe como os ímpios vão reagir. Os ímpios se endurecem mais. Quanto mais Deus fala, quanto mais Deus ameaça, os ímpios se endurecem mais. Já os servos de Deus não. Nós nos quebrantamos, nós nos prostramos. Vocês cantaram aqui, nós cantamos o Salmo 51. Cantamos aquela estrofe que afirma um pedido tão humilde de uma realidade que nunca vai acontecer no crente, mas que é pedida por Davi por um temor santo. Não me retires o teu Santo Espírito. Do crente, o Espírito nunca vai sair, mas ele reconhece com humildade, não me retires. Ele está afirmando isso de que forma? Eu sei que eu sou pecador, que eu não mereço, e que o Senhor é poderoso para me rejeitar. E eu estou mostrando com o meu pedido que para mim é importante tê-lo, que é importante ter o Espírito e que não depende de mim, depende do Senhor. É isso que ele está reconhecendo, por isso que ele pede, não me retires o teu Santo Espírito. Veja que cada circunstância faz o adorador ser amadurecido, santificado, fortalecido. Então, os dias podem ser longos, as noites podem ser escuras, mas o relógio de Deus não falha.
vocês estão sendo purificados, embranquecidos e provados. O cadinho, né, que é aquele recipiente para tratar de metal, o cadinho da aflição não visa destruir, mas refinar, como os ourives refinam o ouro para retirar as impurezas. E enquanto o mundo se afunda na impiedade porque não entende a mão de Deus, nós, os sábios, aqueles que se dedicam à palavra para serem dominados por ela, governados por ela, serão capazes de discernir os propósitos do Altíssimo em cada tempo. E para aqueles que esperam mais um pouco, que perseveram além do óbvio das circunstâncias ali, há uma bem-aventurança ainda maior. Daniel perseverou além do óbvio dele, foi além do óbvio humano, foi além do que seus olhos podiam ver. Mas o que a palavra disse para ele foi que ele tinha uma herança ainda maior. É como, irmãos, toda essa situação da vida, de tribulação, sofrimento, de administração de Deus dos tempos, das épocas, é como faz o agricultor que semeia as suas sementes na terra. Vem a chuva, vem o sol, vem a geada, e o agricultor precisa ser sabiamente paciente. Ele não colhe no dia seguinte a ter plantado, né? Não é mágica. Ele tem que seguir o tempo da natureza. Mesmo que ele seja um agricultor incrédulo. Mas ele tem que reconhecer, olha, tem alguma coisa nesse processo todo além de mim. Eu não consigo fazer a semente nascer agora, brotar agora, para eu colher agora. Não tem nada para isso. Nunca vai ter. Ah, mas as tecnologias, não, nunca vai ter, pode esquecer. É algo que depende de Deus, que eles chamam só de natureza. Então, mesmo considerando a natureza, eles esperam o tempo dela, para que na hora certa a semente brote. Então venham as plantas e os frutos e a colheita só no final. Então assim somos nós. Você já pensou que você é plantado por Deus? Deus é o grande agricultor, o grande semeador, e Ele plantou o Evangelho em você. Ele te plantou como a videira verdadeira. Ele te plantou, irmãos, como aquela árvore junto a ribeiro de água do Salmo 1. Ele te plantou ali, que dá o seu fruto no tempo que precisa. Ele te plantou. Ele plantou a fé salvadora e o tempo da espera Ele plantou em você. Essa fé faz você esperar com suas provações e tudo isso Deus faz nos preparando para a colheita da glória. O dia final, quando nós seremos elevados, revelados e mostrados como seus servos. Mas enquanto não, aqui Deus quer que no tempo certo o fruto seja colhido. Na hora da tribulação, o que é que eu devo demonstrar? Paciência. Na hora da perseguição, esperança. Na hora da desesperança, fé. Na hora das ofensas, amor, perdão. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na hora certa, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo, na hora certa, na hora da paciência, enquanto todos se impacientam, dá o fruto da paciência, dá o fruto do perdão, dá o fruto do amor. Em cada hora dá o fruto, dá a característica desse fruto do Espírito. É isso que Deus está fazendo conosco. O terceiro ponto é a paz na espera e a bem-aventurança de Daniel. A paz na espera. A palavra final do anjo a Daniel, uma palavra de profundo consolo e promessa, né? Tu, porém, vai-te até o fim, porque descansarás e estarás em pé no teu quinhão, no fim dos teus dias. Estou lendo em outra versão aqui. A verdadeira paz está reservada para aqueles que obedecem à ordem
de seguir na fidelidade ao Senhor. Vai. Senhor, eu não entendi. Viva a fidelidade que eu estou mandando. Olha a resposta de Deus. Quando eu não entender o que é que eu tenho que fazer? Seguir na fidelidade. Descansar na providência. E uma gloriosa bem-aventurança na recompensa final espera os perseverantes. Vocês entenderem a lição maravilhosa aqui. Eu quero entender tudo. Não vou explicar. Apenas faça o que eu estou mandando e eu tenho uma promessa para você que vai me obedecer. No final você terá a herança mais gloriosa da vida. Olha a resposta de Deus. Essa exortação é um comando, irmãos, para Daniel se contentar com a revelação que lhe fora dada, sem buscar mais do que Deus permitia. Vai-te, significa continua teu curso, persevera na fé verdadeira e na obediência ao Senhor. A promessa de descansarás aponta para a morte como um alívio abençoado das suas lutas terrenas e a recompensa de estar com Cristo. O que é a morte para o crente? É um fim realmente, um alívio verdadeiro de todas as suas lutas terrenas e a taça da vitória, que é se encontrar com Cristo, fechar os olhos aqui e abrir diante do Senhor. Olha, só quem não tiver Cristo não vai viver isso. E aí chega toda vez que eu vou para uma cerimônia fúnebre, ou então alguém me fala de alguém que morreu, e eu vejo alguém dizendo assim, descansou, aperta meu coração. E eu digo, sem Cristo? Foi sem Cristo, não descansou não tem ideia. Só começou agora. E ainda vem uma dose piorada quando ele ressuscitar, né? Porque a Bíblia diz que ressuscita no corpo para piorar a situação. Então não descansou. Ai, seria tão bom que fulano que está tão doente ali, sofrendo, morresse. Sem Cristo não vai ser bom, vai ser pior, muito pior. Por isso que nós vimos mais cedo na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que a fé salvadora teme as ameaças para esta vida e para a futura. Tem pessoas que já começam a receber o juízo aqui nas enfermidades, aí ficam defiando, e daqui parte para a eternidade. É terrível, irmãos. E não culpe Deus, não. Nós somos como Daniel, né? Não fica culpando Deus. A culpa não é de Deus. Mas é terrível. Agora veja o outro lado. Você está com Cristo realmente, aí você vai descansar. A morte não é uma ameaça. Eu descanso aqui, mas eu abro os olhos na eternidade. Eu fecho os olhos aqui, mas eu abro diante do Senhor. Eu tenho o alívio dos sofrimentos do tempo presente. E eu tenho uma bênção da paz com Deus, daquela esperança maravilhosa. E gloriosamente, quando eu parto daqui, eu me encontro em pé diante do Senhor, com a herança que é dele, me dando a coroa da vida, dizendo, vinde bendito de meu Pai. Como quando Estevão estava sendo apedrejado, que antes de partir ele abriu os olhos, o texto diz que ele viu Jesus sentado à destra de Deus, no sentido de governo, e em pé, que era a posição de aprovação do rei para receber muito bem alguém que estivesse em sua presença. E ele usa essa linguagem para dizer que ele estava sendo bem-vindo para Jesus Cristo. Jesus estava dizendo, vinde bendito, em outras palavras, de meu Pai. Que visão maravilhosa. Você acha que a morte foi ruim para Estevão? Se você chegasse para o ouvido dele e dissesse assim na hora, Estevão, está olhando para onde? Jesus, ele está ali. E os caras só apedrejando, você vai morrer, Estevão. Esquece desse negócio de partir, fica aqui com nós. Você acha que ele ia trocar? De jeito nenhum, eu vou partir. É agora mesmo, ele está me chamando. Mas você vai morrer, Estevão. Ih, Kiko, o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada com a morte. Eu estou indo para o céu. Isso é a bênção gloriosa. E ainda tem a certeza da ressurreição no último dia e da vida eterna e a participação na herança dos santos. Essa foi a promessa de Deus para Daniel e é a promessa para nós também. Então, embora Daniel não tenha vivido para ver o cumprimento pleno de todas as profecias, a fé verdadeira lhe assegurou a porção eterna. Para nós, irmãos,
A maior lição aqui é justamente essa paciência santa de Daniel. Se nós estamos cansados de esperar diante das lutas, cansados da batalha, cansados das aparentes demoras de Deus, queremos muitas vezes respostas imediatas diante das lutas, das injustiças, soluções urgentes. Mas Deus, o Senhor, nos diz, como disse a Daniel, continue na obediência, continue na perseverança, na fé, vai-te, continua o teu caminho de fé e obediência, de serviço, mesmo quando a escuridão te cerca e o entendimento te falta, continue. Descansarás, sim, em sua presença, na presença do Senhor. E no fim do dia, no grande dia da ressurreição, nós todos nos levantaremos, não para a vergonha e o desprezo, mas para a bem-aventurança de nossa herança, para a qual fomos predestinados desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o plano de Deus para a minha vida, eu sei que eu sou por Ele perdoado e salvo. Isso é orgulho? Não. Orgulho é Deus dizer, olha, tem como eu salvar você em Jesus Cristo, e eu salvei, eu dei Jesus Cristo, e você dizer, eu não quero, eu não acredito, eu não aceito, eu não salvo, e chamar isso de orgulho. Você está dizendo, olha, eu dou certeza de vida eterna em Jesus, no meu Filho, tome aqui a certeza. Eu não quero essa certeza. Isso é que é orgulho. E eu quero chamar quem disse que tem a certeza de orgulhoso. Orgulhoso é não aceitar a certeza que Deus está dando. Isso é que é orgulho. Mas a certeza que Deus está dando, quando é a verdadeira, ela é humilde, ela reconhece, que bom que Deus me deu, senão eu jamais teria certeza que eu sou salvo. Eu sou pecador. Como que eu sou salvo? Ou como disse o pregador batista Spurgeon, né? Se Deus não tivesse decidido me salvar, eu jamais seria salvo. Se Ele não tivesse decidido me escolher, eu jamais o escolheria. E porque eu sei que a escolha soberana, divina, foi a dele, que garante a minha está certa, porque Ele me fez escolhê-lo. Isso é outra coisa. Isso é uma bênção. Não sei se essa ilustração vai ficar muito bem, mas é como um soldado, irmãos, veterano de inúmeras batalhas, cansado, ferido, mas que cumpriu fielmente todas as ordens do seu general. Ele não entende todas as estratégias da guerra, não sabe o mapa completo dela, mas confia em seu líder, e ao final da guerra o general o chama e diz, vai agora e descansa. Você já encerrou sua batalha, já encerrou sua missão, tua batalha terminou. E no dia da grande parada da vitória, tu te levantarás e eu vou te chamar para a condecoração, tua herança diante de todos. É o que Jesus vai fazer conosco, né? Lutamos a boa luta, guardamos a fé, mesmo sem entender todos os movimentos, e então vem o descanso abençoado, que não é dormir um sono profundo, não. Você vai ser até mais trabalhador, mas o descanso é que você terá um deleite em Deus, irmãos, tão indescritível, tão inexplicável. Andar com Jesus, governar com Jesus, vê-lo. Como disse lá C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, né? Um dos personagens diz assim, se eu pudesse vê-lo, nem que fosse por um segundo, para ver o Aslan, né? Nem que fosse por um segundo, 1/1000 de segundo, seria uma honra maravilhosa. Aí eu pensei, que bênção Deus está nos dando de ver a Cristo por toda a eternidade. Se fosse um segundo, já seria honrado demais, imagina por toda a eternidade. Essa é a bênção. Então, irmãos, nós vimos aqui a virtude da espera. Essa virtude é uma bênção de Deus. E a glória futura. Daniel aprendeu essa bênção de esperar, de depender de Deus, de confiar em Deus, de não se impacientar diante de coisas que ele não conhecia e de tempos que ele não controlava. E aqui é o que Deus nos ensina também. Nós vimos a humildade para reconhecer que não entendemos tudo e que o mistério de Deus é para a nossa adoração, não para a nossa
curiosidade pecaminosa. Nós vimos que a paciência é uma virtude para suportar os tempos de prova, sabendo que Deus opera um propósito de purificação e refinamento. E nós vimos que é a bem-aventurança, é ser verdadeiramente feliz, ter a esperança inabalável, porque o fim é glorioso para aqueles que esperam no Senhor. Então, não nos desanimemos, não nos cansemos, o autor de nossa fé é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Descansemos na certeza de que a nossa porção está garantida e que a paciência de hoje é a semeadura da bem-aventurança amanhã. Quando é que eu vou colher o vinde bendito de meu Pai? Se eu perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então que cada um de nós possa ouvir a voz do anjo a Daniel e em fé e obediência prosseguir em nosso caminho, aguardando o dia em que também estaremos em pé no nosso quinhão, na nossa recompensa, no fim dos dias, ouvindo o vinde bendito do meu Pai. Você que se sente a alma fastigada, que hoje se sente esmagado ou esmagada pelas perguntas sem respostas, você que se sente angustiado pela aparente demora de Deus em sua vida, você se pergunta: até quando, Senhor? A situação vai ser assim, esse sofrimento, aquele pecado, essa dúvida, esse problema, essa injustiça. Até quando, Senhor, virá o dia do alívio? As injustiças do mundo, a igreja sendo cada vez mais perseguida, quando virá a resposta? A palavra de Deus diz para olharmos para Daniel: ele ouviu, mas não entendeu, e foi mandado continuar fiel até em circunstâncias que ele não compreendia. Então sua tarefa de Daniel, no caso, não era decifrar cronogramas, mas perseverar na fé. É a minha e a sua também. Eu não estou entendendo por que o sofrimento está assim, por que as coisas estão assim. Paciência, irmãos. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique o teu coração. Se você está hoje impaciente, teimando em compreender o inexplicável, o texto nos chama a humildade. Se humilhe, todos nos humilhemos. Renda-se à sabedoria de Deus. E se você já está exausto, pensando em desistir, o texto nos chama a paciência. Paciência, não pode desistir. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. A bem-aventurança está reservada para aqueles que esperam. Não há um único dia, uma única hora de tribulação que não esteja contada no calendário de Deus. Deus determinou a tribulação e a bênção. O seu descanso é certo e a sua herança é garantida. A sua ressurreição também, e ela será gloriosa. Nós temos que confiar nisso. Eu quero ter controle disso. Não, não é um assunto que você vai ter controle. Você não vai ter controle no dia da sua morte, nem vai ter controle no dia da ressurreição. E isso é maravilhoso, porque senão não teria garantia nenhuma. Mas Deus tem o controle. Que bênção, irmãos, a gente saber que Deus tem o controle. Então, corramos todo para Cristo. Abracemos aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador de nossa fé. Nele a sua espera não será vã e a sua bem-aventurança será eterna. Que Deus então nos abençoe a todos. E que todas as lições desse livro tão maravilhoso de Daniel sejam guardadas não como meros ouvintes, mas como operosos praticantes de toda a palavra. Que assim como foi com Daniel, seja conosco. E que assim como Daniel influenciou os seus irmãos e até a Babilônia do seu tempo, fazendo com que magos viajassem por tantos quilômetros, séculos depois, para ver Cristo nascer e reconhecê-lo com presentes de rei, assim sejamos nós também, e ofereçamos nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no último dia, reconhecendo que Ele é rei, prostrados com prazer diante da sua soberania, dizendo ao Senhor o quanto o admiramos, o quanto o adoramos, o quanto o amamos. E certamente aquele que começou a obra em nós há de completar. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e cantar ao Senhor o Salmo 27.